pessoal, então vamos para mais um exercício de física, dinâmica, forças, né? E nós temos aqui um desenho e a questão diz: um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros de comprimento. Então, ele deu o comprimento de 10 centímetros, que é esse L aqui que ele colocou aqui, certo? E uma massa de 20 gramas. Então, a massa, 20 gramas, presa em sua extremidade. Então, nós estamos vendo a massa aqui, essa bolinha aqui, tem 20 gramas. O pêndulo chega ao ponto mais baixo, ora, ele vai chegar neste ponto aqui, que é o ponto mais baixo, de sua trajetória com velocidade de 2 metros por segundo. A tração no fio, quando o pêndulo se encontra neste ponto da trajetória considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele quer é a tração. Vamos colocar os vetores das forças que agem no pêndulo, no momento em que ele está no ponto mais baixo. Bom, então, se nós traçarmos a tração, justamente nesse ponto, nós vamos encontrar essa força aqui, tá? Que é a força peso e, no sentido contrário, a força de tração. Então, se a gente colocar aqui, a gente tem a força peso, essa é a força peso, apontada para baixo, e a força de tração, que é uma força no sentido do corpo em direção ao fio. Deixa eu colocar o vetor virado para cá, né? Vamos rotacionar esse vetor e colocar esse vetor aqui. Então, nós temos duas forças, né? Que eu coloquei aqui. A força T, tração, que ela se localiza no corpo, do corpo em direção ao fio, paralela ao fio, e a força peso, que é a força para baixo, a partir do corpo. Então, deixa eu só tirar isso aqui e vamos colocar ela aqui. Pronto. Essa força aqui, que é a força peso, ela é a terra puxando o corpo para baixo, e temos a tração, que é do corpo em direção, na mesma direção do fio, para cima. Então, neste ponto mais baixo, nós vemos essas duas forças acontecerem. É dado que o L é igual a 10 centímetros. E que a massa do corpo é de 20 gramas. E que a velocidade com que ele passa nesse ponto é de 2 metros por segundo. Bom, a gente quer a tração nesse ponto. Então, a tração está aqui. Só que, entenda, percebam, esse objeto, ele faz uma trajetória, como ele é um pêndulo, ele faz um arco de circunferência. Então, ele fica oscilando entre este ponto, passa no ponto mais baixo, que é aqui, e depois ele vem para esse ponto aqui. Então, o fenômeno é esta trajetória aqui. Essa trajetória é um arco de circunferência. Logo, toda vez que a gente tem arco de circunferência, nós temos, ou uma circunferência, uma trajetória curva, a gente tem uma resultante centrípeta, que na verdade é o resultado das forças que agem no corpo. Quais as forças que agem no corpo? A tração e a peso. Bom, como elas têm vetores de mesma direção, né, na direção da bola, uma para cima, outra para baixo, então elas vão uma ser positiva e a outra negativa. Quem é mais forte
do que a outra, porque como você vai pegar uma resultante centrípeta, então você vai, na verdade, ver a diferença entre essas duas forças. Ora, se o objeto consegue fazer esse movimento curvo, é porque essa resultante centrípeta é uma sobra dessas duas forças. Qual vai ser a positiva e qual será a negativa? Será a tração positiva menos a peso. Por quê? Porque se a peso fosse maior, o fio romperia. Então, se o fio consegue fazer o movimento curvo, então é porque o fio está sustentando a força-peso e ainda consegue fazer o movimento curvo. Então a tração tem que ser suficientemente forte para sustentar e para realizar o movimento curvo. Por isso é que quando nós colocamos tração menos peso é igual a resultante centrípeta, e isolamos a tração de um lado do membro da equação, passando o peso para cá, nós ficamos com resultante centrípeta mais a peso. Então, note que a equação ela exatamente expressa o que ocorre. O fio que causa essa força, que sofre essa força de tração, ele suporta a resultante centrípeta responsável pelo movimento curvo e o peso do objeto. Porque mesmo que o objeto ficasse apenas pendurado sem movimento curvo, a tração já teria que suportar a peso. Mas ao fazer o movimento curvo, a tração tem que suportar não só o movimento peso, mas também tem que ter uma resultante que faça com que ele realize esse movimento curvo. Então, a tração é a soma da resultante centrípeta mais a peso. Ora, como é que a gente calcula a resultante centrípeta? É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a força-peso, que é definida por massa vezes gravidade. Então, a tração ela é massa. Note, aqui nós não estamos no sistema internacional, nós estamos em 20 gramas. Nós temos que ir para o sistema internacional, porque ele quer a tração em newtons. Então, ele quer um sistema internacional. Então, a gente tem que passar essas 20 gramas para o sistema internacional. Ora, nós sabemos que 1 quilo é 1000 gramas. 1000 são 3 zeros. Então, você vai andar com a vírgula de 3 casas. Então, você escreve 20 e a partir daí você começa a andar 3 casas. Se a vírgula está aqui, aí você anda 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, onde vai ficar a vírgula? Aqui. A gente nem precisa colocar esse 20 aqui. Pode colocar 0,02, porque o importante é onde está a vírgula. Então, o que é 20 gramas? É equivalente a 0,02 quilos. O que eu andei 3 casas, porque 1 quilo é 1000 gramas. Também aqui, eu coloquei sem querer, aqui é centímetros, né? Então, se eu escrever aqui. Aqui o comprimento é 10 centímetros, a gente também não pode trabalhar com centímetro. Então a gente também tem que passar isso para o sistema internacional, que é em metro. Centímetro é cent, cent é 100. Então tem que andar 2 casas, porque 100 são 2 zeros. Então escreva o 10 centímetros e vamos transformar isso em metro, andando 2 casas. Então a vírgula está aqui, você anda 1, 2. Então, na verdade, 0,10 ou simplesmente 0,1. Não tem necessidade de escrever 0,10. 0,1 é suficiente, é a mesma coisa. Certo? Agora que a gente já transformou para o sistema internacional, a gente tem como colocar os valores aqui e descobrir a tração. Então, a massa, 0,02. Então, escreva 0,02 vezes a velocidade. Ele deu 2. Não preciso colocar 2,0 não, posso colocar apenas 2. Dividido pelo raio. Aí você vai falar, poxa professora, mas o raio ele não deu, ele deu L. Mas note, esse L aqui é o fio, né? É esse comprimento aqui. Isso aqui é o L. Acontece que se você pensar no movimento curvo, se ele fizesse o movimento curvo completamente, o que seria o L?
seria o raio da circunferência. Então, nós vamos dizer que o L é o comprimento do fio do pêndulo é equivalente ao raio da circunferência. Então, no lugar aqui do R, eu vou colocar o comprimento do fio, que é 0,1, mais a massa de novo, 0,02 vezes a gravidade que ele falou para considerar como 10. Então, agora é só somar isso tudo. Ah, professora, tinha massa aqui, a massa aqui. Eu poderia colocar em evidência? Poderia, não tem problema não. Se quiser, pode. Mas também não vai atrapalhar você colocar aqui não. Então, 2 ao quadrado é 4. Tudo bem? Então, olha aqui de lado, ó, 0,02, que é a massa, vezes 4 dá 0,08. Então, aqui em cima fica 0,08 dividido por 0,1 mais 0,02 vezes 10. Note, você tem um 0 para a direita e um 0 para a esquerda. Então, se você eliminar um 0 de lá, um 0 de cá, a resposta é simplesmente 0,2. Agora, e esse 0,08 dividido por 0,1? O 0,1 não é a mesma coisa que 1 dividido por 10? Olha, esse 10, ele sofre uma divisão aqui e uma divisão aqui. Logo, ele é a divisão da divisão. A divisão da divisão, na verdade, é a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar o 0,08 vezes 10. No mesmo jeito, a gente vai eliminar o 0 da direita com o 0 da esquerda e a resposta é 0,8. Então, o que é atração? A atração vai ser, aqui tudo, a gente viu, deu 0,8, mais o 0,2. Então, a atração é 1, porque é como se fosse 80 centavos mais 20 centavos, seria R$1, né? Então, 0,8 mais 0,2 é 1 newton, ou simplesmente 1, ok? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.